Galera, vamos voltar. E agora eu vou comentar sobre a prisão preventiva. Prisão preventiva, ok? Superada a prisão em flagrante, aquelas hipóteses de flagrante, nós vamos comentar agora sobre uma outra modalidade de prisão cautelar, que é a prisão preventiva, que tem as hipóteses de admissibilidade, as hipóteses de cabimento, nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, ok? As hipóteses de cabimento, as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva estão nos artigos 312 e 313 do CPP, artigos importantíssimos do seu Código de Processo Penal, ok? Agora, falando de prisão preventiva, a primeira observação que tem que ser feita é a seguinte. Hoje, a prisão decorrente de sentença condenatória, recorrível, a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível e a prisão decorrente de pronúncia, que é a decisão interlocutória que encaminha o réu a júri no tocante aos crimes dolosos contra a vida. A prisão decorrente de sentença condenatória que admite recurso recorrível e a prisão decorrente de pronúncia, que é aquela decisão interlocutória que manda o réu a júri, que encaminha o réu a julgamento no tribunal do júri. Essas prisões são, em verdade, modalidades de prisão preventiva, viu? Essas prisões hoje são modalidades de prisão preventiva. Conforme o artigo 387, parágrafo único, e 413, parágrafo 3º do seu Código de Processo Penal. 387, parágrafo único, e 413, parágrafo 3º do CPP, do Código de Processo Penal. Pessoal, se até o trânsito em julgado da sentença condenatória, se enquanto não houver a coisa julgada condenatória, a prisão tem natureza cautelar, claro que ninguém pode ser preso por conta de um papel. O sujeito não pode ser preso só porque houve uma sentença. O sujeito não pode ser preso só porque foi pronunciado. O sujeito só vai poder ser preso antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. E é isto que exige o artigo 387, parágrafo único, e 413, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Por exemplo, semana passada eu fazia uma sustentação no tribunal, aí eu estava atacando uma prisão preventiva que foi decretada contra um cliente meu em Ilhéus. Aí eu fazia a sustentação e tal, pedi a prisão cautelar, ou pedi a revogação da prisão preventiva e subsidiariamente eu pedi que fosse concedida a prisão domiciliar, já que ele estava doente. E aí, após eu fazer a sustentação, a relatora foi proferir o voto e manteve a prisão. Voltou pela denegação do habeas corpus. Só que aí um outro desembargador discordou dela. Se convenceu pela sustentação e começaram a discutir o voto. E esse desembargador, o outro desembargador, dizendo, não, eu entendo que realmente a prisão não está fundamentada, então deve ser revogada. Permaneceu a discussão. E o outro estava indeciso, né? Com aquele pau quebrando lá. Aí, no meio da sessão, vem um funcionário, traz um fax. E aí entrega o fax à desembargadora. A desembargadora pega o fax e fala, aqui, ó. Agora já era. Aí o que aconteceu? O juiz acabou de condenar seu cliente a 20 anos, lá em Ilhéus. Condenou agora a 20 anos. Ou seja, o título da prisão foi alterado. E o habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Até o cara que estava comigo já mudou o raciocínio. Disse, realmente, doutor, aí o habeas corpus tem que ser julgado prejudicado, porque agora nós temos um novo título prisional. Antes era prisão preventiva, agora é prisão decorrente de sentença. Questão de ordem. Questão de ordem, excelências. O título prisional é o mesmo. Porque toda prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória tem natureza cautelar. E não se fala mais em prisão decorrente de sentença condenatória. Se fala em prisão preventiva. Porque preventiva é toda prisão antes da coisa julgada condenatória. Mas não convenceram, não houve convencimento, né? Os caras acabaram denegando
aulas de habeas corpus, muito mais pelo impacto que acarreta uma condenação de 20 anos, né? O impacto que ocasiona uma condenação de 20 anos. Ok? Agora, eu afirmei que as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva estão no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Primeiro, só cabe a decretação de prisão preventiva em crimes dolosos. Primeira hipótese que eu quero comentar é que, conforme o artigo 313 do CPP, só se admite a decretação da prisão preventiva em crimes. E em crimes dolosos. Ou seja, não cabe a decretação da prisão preventiva em crimes culposos, praticado por meio de negligência, imperícia, imprudência, aí não se admite decretação da prisão preventiva. Então, por exemplo, Tó podia ser preso em flagrante por um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Agora, uma vez decretado a prisão, uma vez preso em flagrante, essa prisão em flagrante não poderia ser convertida numa prisão preventiva, porque não se admite decretação de prisão preventiva em crimes culposos. Não se admite decretação de prisão preventiva em contravenções penais. Só se admite decretação da prisão preventiva em crimes dolosos, ok? Onde haja consciência e vontade para praticar o delito. Ou seja, esse elemento cognitivo, a consciência e a vontade dirigida para a prática de um delito, ok? E mais, por que se admite a prisão preventiva apenas em crimes e em crimes dolosos? Porque o seu novo Código de Processo Penal, no artigo 282, inciso 1º, no 282, inciso 1º e inciso 2º, seu CPP, no artigo 282, incisos 1º e 2º, exige que a prisão preventiva seja adequada, exige que a medida cautelar seja adequada e proporcional ao fato. O 282, inciso 1º e 2º, exige uma adequação e uma proporcionalidade em toda e qualquer medida cautelar. E a prisão preventiva, pessoal, é uma medida cautelar, é uma espécie do gênero medida cautelar. Vejam o que diz o 282 do Código de Processo Penal. A medida cautelar deve ser adequada e proporcional à gravidade do fato. Então, se o cara praticou um homicídio culposo, que tem pena de 1 a 3 anos, claro que a prisão preventiva não seria uma medida cautelar a este homicídio culposo. Não seria uma medida cautelar a este caso concreto. Pessoal, prisão preventiva é uma medida cautelar, e a medida cautelar tem natureza instrumental. Ok? A medida cautelar é um instrumento para assegurar o direito de punir do Estado. É um instrumento para assegurar o resultado útil do processo. Claro que esse instrumento apenas pode ser utilizado se for proporcional e razoável à prática do fato, se for adequado àquele fato concreto. Justamente por isso que, em regra, não se admite prisão preventiva em crimes que tenham a pena máxima igual ou inferior a 4 anos. Vale dizer, só cabe a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos que tenham pena máxima superior a 4 anos. Porque só assim a medida vai ser proporcional ao fato. Só cabe, em regra, decretação de prisão preventiva, cuidado, para os crimes que tenham pena máxima superior a 4 anos. Só cabe decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos, porque só cabe em crimes dolosos, que tenham pena máxima superior a 4 anos. Ok? Por exemplo, furto simples. Furto simples é um crime doloso? É. Mas no artigo 155, caput do Código Penal, nós temos o crime de furto simples com a pena de 1 a 4 anos. Então não cabe decretação de prisão preventiva em furto simples. Não cabe conversão do flagrante em preventivo em furto
simples. Se o cara é preso em flagrante por um furto simples, a liberdade deve ser devolvida, porque nesses casos não se pode decretar a prisão preventiva, ok? Vejam, pessoal, por exemplo, que se um crime tem pena máxima inferior ou igual a 4 anos, ao final do processo, mesmo que o sujeito seja condenado, não será imposta uma pena privativa de liberdade. Você pode substituir uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. A hipótese do artigo 44 do seu Código Penal. Então, obviamente, que se ao final do feito, mesmo que condenado, não pode ser imposta uma pena privativa de liberdade, claro que nada justifica que o sujeito permaneça preso durante o processo. Isto é proporcionalidade no tocante às medidas cautelares. O remédio não pode ser mais grave do que a doença. Ok? Medida cautelar é um remédio. Então, se ao final do feito, a doença, que é a pena, não pode ser uma doença no tocante à pena privativa de liberdade, claro que durante o processo, o remédio também não poderá ser. Então, se ao final do feito você pode aplicar uma pena alternativa, por que eu vou impor uma prisão preventiva durante o processo? Por isso que nos crimes de menor potencial ofensivo, não vai caber a decretação da prisão preventiva, já que os crimes de menor potencial ofensivo são crimes que têm pena máxima igual ou inferior a 2 anos, ok? Agora, esta é a regra que comporta exceção. Por exemplo, se o sujeito for reincidente, reincidente em crime doloso, se houver reincidência em crime doloso, aí pode ser decretada a prisão preventiva, ok? Independentemente da pena prevista para o delito. Se o cara já praticou 5 furtos, ok? É um ladrão quanto mais, já tem condenação transitada em julgado, aí a prisão preventiva pode ser decretada, ok? Lembre-se que a presunção é de inocência, então, inquéritos policiais em curso e ações penais em andamento não acarretam em reincidência, viu, pessoal? Não podem caracterizar sequer maus antecedentes, quanto mais reincidência, viu? O cara pode ser indiciado em 10 inquéritos, processados em 30 ações penais. Isso não caracteriza uma reincidência a permitir a decretação da prisão preventiva. Ok? E por fim, o inciso 3º permite a decretação da prisão preventiva para assegurar as medidas de proteção, as medidas protetivas, previstas principalmente na Lei Maria da Penha. Medidas de proteção em favor do idoso, do deficiente, da mulher, da criança e do adolescente. Para se assegurar as medidas protetivas, a prisão preventiva também pode ser decretada pelo juiz. Ok? Por exemplo, Dário Dolabella só deu um empurrãozinho no Luana Piovani. Foi só um empurrãozinho. Cabe decretação de prisão preventiva nesse crime? Em tese não, porque seria um crime só de lesão corporal. Mas aí vejam, o juiz impôs uma medida de proteção. Você tem que ficar afastado dela. Não pode se aproximar de Luana Piovani, 200 metros longe de Luana. Ok? E aí o que é que ele fez? No carnaval, pegou uma fita métrica, ficou tirando onda, se aproximou dela. Eu vou chegar perto, não vou, estou com a fita e tal. Fez aquela brincadeira, aquela ironia com o juiz. O que é que o juiz fez? Agora decretou a prisão preventiva. Porque houve um descumprimento de uma medida protetiva, de uma medida de proteção em favor da mulher. Nesse caso, a prisão preventiva foi decretada. Ok? E aí vejam que observação importante. A prisão preventiva hoje, pessoal, é a última ratio. Hoje, a prisão preventiva é uma medida subsidiária. Viu? É a última ratio no processo penal. Trata-se de uma medida subsidiária. E esta subsidiariedade está prevista no artigo 282, parágrafo 4º e parágrafo 6º
282, parágrafo 4º, parágrafo 6º do CPP, e também no artigo 312, parágrafo único, ok? Todos do Código de Processo Penal. Prisão preventiva hoje é a última ratio. Prisão preventiva hoje é uma medida subsidiária, porque a regra é a liberdade. Então, apenas em casos excepcionais é que a prisão preventiva pode ser decretada, ok? E justamente por isso, é que os artigos 319, justamente por isso, que os artigos 319 e 320 do seu Código de Processo Penal trazem uma série de medidas cautelares diversas da prisão. 319 e 320 trazem alternativas à prisão preventiva. 319 e 320 trazem um rol de medidas cautelares que devem ser decretadas antes de uma prisão preventiva. Porque a prisão preventiva é uma medida subsidiária. Prisão preventiva é a última ratio, ok? A prisão preventiva apenas pode ser decretada se no caso concreto não for possível impor uma outra medida cautelar, ok? A prisão preventiva apenas será imposta se no caso concreto não for possível decretar uma outra medida cautelar. Medida esta que vai estar ou no artigo 319 ou no artigo 320 do CPP, ok? Por exemplo, monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica é uma medida cautelar diversa da prisão, que está no artigo 319 do seu Código de Processo Penal, ok? O que muita mulher gostaria de fazer com a gente, né? Colocar, por exemplo, um bracelete eletrônico para saber onde o sujeito está. Porque outro dia teve um colega meu que estava no Facebook conversando com a namorada. Aí quando você manda mensagem no Facebook, tem um negócio que você localiza, né? Onde o cara tá, né? Aí ele tá dizendo, eu tô aqui em São Paulo, meu amor, e tal. E a mensagem só informando que ele estava em Salvador. Aí eu falei, tá vendo o que dá? O cara dá errado? Pois bem, mas vamos lá. E aí o que é que acontece? Ô, miséria, Facebook, né, rapaz? Meu Deus do céu. GPS, Ave Maria. E uma dessas medidas cautelares justamente é a monitoração eletrônica. Colocar uma tornozeleira eletrônica no preso, no sujeito, e devolver a liberdade a ele. Então veja, o que é melhor? É você permanecer custodiado ou sair, por exemplo, na noite com um bracelete eletrônico? Claro que é muito melhor sair com um bracelete eletrônico. É uma medida cautelar? É. Mas é uma medida cautelar mais amena à liberdade individual. À liberdade ambulatorial. É isto que o 319 traz. Possibilidades, medidas alternativas à prisão preventiva. Monitoração eletrônica, fiança, como eu disse no bloco passado, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se aproximar de certas pessoas, ok? Por exemplo, um cliente meu chegou em casa, tinha um vestido na cama, aí da mulher, né? Vestido da mulher sobre a cama dele. Ele pegou o vestido, viu que o vestido cheirou, o vestido estava ramelado de sêmen. Mas não era o dele. É porque tinha muito tempo que ele não trabalhava em casa. Sêmen. Sêmen, tá ramelado. Se fosse Pedro, ia dar outro nome aqui agora. Pedro é escroto. Se fosse Pedro, ia falar. E aí veio, que tava melado, ele seguiu como? O cara tinha tempo que não comparecia em casa, rapaz, não é verdade? O cara é tipo professor assim, que fica trabalhando a madrugada toda, estudando, na verdade. Cara, professor, advogado, professor, advogado, não sei o quê. Cara, o dia tem que ter 26 horas, na verdade. O cara vai fazer quase isso. Aí foi no trabalho da mulher, chegou no trabalho e disse, olha, eu vim saber o que era isso aqui. Aí o patrão chegou e falou, o que foi, rapaz, você quer falar com ela? Não. Vim conversar com minha mulher, cadê minha mulher? O patrão disse, ela não vai conversar com você, é isso mesmo, tá melado.
Eu sou o proprietário desse, certo? São os meus futuros filhos que estão aí. E aí vejam que é isso mesmo, ponto final, e ela não vai voltar para casa. Aí o cara voltou, pegou uma chave de fenda, foi conversar com a mulher. Quando a mulher veio, deu um golpe na saboneteira. E matou imediatamente. Ok? Matou a mulher, só com um golpe. Depois ele ameaçou o filho da mulher, que é o enteado dele, que ele era o padastro do cara. Veja, o que é o juiz fez? O juiz decretou a prisão preventiva. Não porque ele foi acusado de matar, porque ele não matou nada ainda, não foi julgado. Mas pela ameaça a uma testemunha. Uma testemunha de acusação que era justamente o filho. Agora, o que é que eu pedi? Eu pedi a revogação da prisão preventiva, afirmando que antes do juiz decretar a prisão preventiva, ele deveria ter analisado a possibilidade de substituir essa medida por uma das hipóteses do artigo 319 do CPP. Uma delas qual é? A proibição do réu se aproximar de determinadas pessoas. Ou seja, eu digo o seguinte, meu velho, você não pode aparecer no bairro que ele mora. Você não pode aparecer no bairro onde está localizado o trabalho dele. Ok? Se você se aproximar dele, aí sim, em último caso, como última ratio, a prisão preventiva vai ser decretada. Mas só se a medida cautelar for descumprida. Ok? Então, antes de decretar a prisão preventiva, o juiz tem que verificar a possibilidade de substituir essa medida por uma outra medida cautelar diversa da prisão. Ok? Agora, os requisitos da prisão preventiva, as outras hipóteses de admissibilidade, como nós afirmamos, para a decretação da prisão preventiva, estão no artigo 312 do CPP. Falei do 313, agora eu vou falar do artigo 312 do CPP. Primeiro, para a decretação de toda e qualquer medida cautelar, deve estar presente o fumus comice delicti, a fumaça da prática do crime, ou seja, indícios de autoria, e materialidade. Ok? Para se decretar a prisão preventiva, para se pensar em decretar uma prisão preventiva, primeiro deve verificar se a fumaça do crime está presente. Se há indícios de autoria, indícios suficientes de autoria ou participação, e se há prova da existência do crime. Ok? Caso Bruno, há indício de autoria? Há. O sobrinho disse que ele mandou matar o crime, ou mandou matar a Elisa, praticar o crime. Ok? Agora já há indícios que ele tem um caso com Macarrão. Macarrão assumiu que matou por amor. Tá bem. E ele jogava onde? Onde é que o Bruno jogava, rapaz? No Flamengo. Mas diz agora que é tese do advogado isso, né? O advogado que criou isso, que é relação sexual. Tudo é culpa do advogado, né, rapaz? Mas o advogado sofre. Pois bem, há indício de autoria. No caso do Bruno, há materialidade? No caso do Bruno, há uma materialidade indireta. Porque várias testemunhas em que pese o corpo não ter sido encontrado, várias testemunhas afirmaram que Bruno foi um dos mandantes do crime. Foi, efetivamente, um dos autores do delito. Então vejam que para se pensar numa prisão preventiva, deve existir indício de autoria e prova da existência do crime. Ok? E também deve existir o periculo libertatis. Ok? Deve existir também o periculo libertatis. Ok? Caracterizado, vale dizer, periculo libertatis, que é o perigo na liberdade do réu, ou do indiciado. A liberdade do indiciado, do réu, deve pôr em risco o processo, já que a prisão preventiva é uma medida instrumental, é uma medida cautelar, ok? Então deve existir o perigo na liberdade, o periculo libertatis, caracterizado pela garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ok? A prisão preventiva vai ser decretada
para garantir a ordem pública, garantir a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ok? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal são as hipóteses, são os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Prisão preventiva apenas poderá ser decretada se estiver presente um dentre esses requisitos. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. O cara já responde a 30 processos, Fernandinho Beiramar. Aí está sendo acusado agora de um novo homicídio.